Fala aí, pessoal. Tranquilo? Pra mim não tá muito não. Acho que daqui em diante as questões vão ficar cada vez mais tensas pro meu lado e observando algumas coisas, o cenário tá sendo, o cenário é bem trágico. É bem trágico para acontecer comigo nos próximos meses. Tá bem tenso. Vamos começar. Então, eu sempre tive um dom, não, né? Eu sempre fui bom de projetar o futuro, né? E projetar é bem diferente do que prever, né? Então a gente busca cenários, busca uma porrada de coisa para tentar pensar o que vai ser do futuro em determinada questão, em determinada situação, né? E no início do ano eu me aproximei muito desse. Eu não sabia que existia tipo uma profissão, em aspas, um termo, né? Que é a questão do futurismo, né? Aí eu comecei a ler livros, a entender mais sobre essa questão, o que é o futurismo, o que faz o futurista e como e quais são os passos para que você seja um futurista, né? Aí comecei, eu já sou muito ligado, sempre nos últimos anos, eu sempre fui muito ligado a essa questão de pesquisa de mercado, de buscar, de entender tendências. É, eu, eu tenho uma linha política ligada ao desenvolvimentismo, então sempre fui essa questão de fazer pesquisa, de entender mercado, entender comportamento, entender pessoas. É, leio bastante, estudo bastante essa questão de gerações, sobre como a geração alfa vai ver o futuro daqui em diante, a geração beta que começou agora em 2025. Então sempre fui muito ligado, sempre não, nos últimos anos eu sempre fui muito ligado nisso e me aproximei cada vez mais nessa questão mais social, da psicologia social, da sociologia e da filosofia. E hoje eu sou formado em história e da comunicação, né? Que eu sempre fui muito mais ligado à questão do jornalismo opinativo, onde você precisa pesquisar, entender, estudar, enfim, e do jornalismo investigativo. Então sempre fui muito ligado a essa linha de pesquisa, né? Para poder entender e tomar certas decisões, né? E como já falei em vários vídeos aí, eu tô desempregado há 3 anos, né? Assim, eu trabalho sem carteira, eu tô sem trabalho de carteira assinada desde 2019. Eu entrei num projeto que começou a ruir ali na metade de 2022. Em 2023 eles me dispensaram desse projeto. Aí eu estava ainda num outro projeto onde me dispensaram no início desse ano. E por outras questões, que eu já falei em vários vídeos também. E esse ano eu não consegui nada. E a gente está chegando no segundo semestre de 2025, no segundo semestre de 2025, e eu não consegui nada. Então, se eu estou aqui nesse momento, seja com internet, com moradia, ou mantendo essa moradia, é por doações. É por doações, porque não veio, só consegui uma entrevista de emprego, que eu não passei da primeira fase. É, continuo distribuindo currículo e eu não consigo passar nem da análise curricular. E a gente não sabe por que a gente não passa, porque não avisam. Então você fica mudando de currículo, investindo em curso novo, investindo em coisa nova, tentando refazer o currículo, ler esses, esses gestores de carreira para ver qual é o currículo certo, o que tem que colocar, e nada muda, sendo que a gente sabe que na questão social existem outras questões do porquê de eu não passar sequer da análise curricular, enfim. Então, mas quando eu pensei em 2025, falei, cara, vou tentar comprar um celular, me cadastrar na entrega de aplicativos, tentar ou abrir um canal no YouTube para desenvolver as minhas ideias, né? Porque eu tenho ideias boas. Eu tenho ideias boas. Só que infelizmente nem deu certo. Eu não consegui me cadastrar no iFood, a minha região está cheia de motor, tá cheia de entregadores, então eu não consegui fazer o cadastro. Não passei no cadastro do Bolsa Família, vou ter que tentar me cadastrar de novo para ver se eu consigo uma outra oportunidade, que agora, se eu lembrar, vai ser
semana que vem para fazer o agendamento, porque o primeiro agendamento eu não passei, não consegui no Bolsa Família, e não consegui nenhum tipo de oportunidade, seja de trabalho, de emprego, de projeto. Quando vieram me chamar, umas quatro, cinco pessoas me chamaram para entrar num projeto, sendo que não saiu do segundo dia, né? Porque, mano, infelizmente as pessoas, para elaborar uma ideia, você tem que ter prioridade. Você tem que ter prioridade. Então, assim, não adianta você ter uma ideia e ficar voado em outras coisas. E, e você vê isso muito quando o próprio Shark Tank que assiste, eles falam, cara, não tem como você dividir o seu trabalho com o teu empreendimento. Vai ter um momento que você vai ter que escolher um ou outro. Então, assim, eu não consigo desenvolver projeto nenhum porque eu não tenho condições físicas, financeiras e mentais pela situação que eu estou vivendo, né? Então é muito complicado. Já em 2 ou 3 anos eu já fiz 4 ou 5 projetos que ruim porque eu não tenho apoio, não tenho apoio. Eu não tenho amigos, a família não apoia tanto. Então, assim, todo lugar que eu tento participar, seja grupo no WhatsApp, quando eu difundo as minhas ideias, eu arrumo treta. E, e, e quando eu falo treta, não é tipo xingar, não, mano. Eu falo, a gente precisa seguir um caminho baseado XXX. Não é isso, não é isso, cara. Então, assim, como eu já falei, eu juntei a ideia do futurismo nos últimos meses, juntei a ideia do planejamento estratégico, da gestão de projetos, tenho lido bastante sobre a questão de projetamento, né, que é uma palavra que pouca gente conhece, e quem faz muito isso é a China, e a China é o que é hoje devido a essa ideia de projetamento. Então, assim, só que sozinho eu não posso elaborar porque eu não tenho apoio. E para piorar, não tenho saúde mental e nem saúde física, né? Devido a esse desemprego. E a gente sabe que o desemprego ele gera consequências, cara. Ele gera consequências. Pode não ser uma saúde física, uma saúde mental, mas é uma questão social. Nem todo mundo consegue emprego em semanas ou meses depois de perder o emprego. Nem todo mundo. Tem gente que passa sofrimento. E como falei no próximo vídeo que eu vou postar, eu devo postar esse primeiro, é, e nem todo mundo, mano. E desemprego é uma questão que a gente precisa conversar, precisa debater. E o que acontece, mano? As consequências disso são cruéis e estão sendo muito cruéis para mim. Estão sendo muito cruéis para mim. Quando eu comecei a me envolver com essa questão de futurismo, eu já sabia, já estava projetando que em um ano e meio, eu estaria morando na rua. Eu estaria morando na rua. O caminho que eu tenho hoje, ou é morar na rua ou tirar minha vida, baseado no cenário atual de hoje. Porque tá irreversível eu solucionar esse problema. Tá irreversível. Eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém. E eu não tenho mais ferramentas. Perdi o computador, eu tenho um celular e um celular a gente sabe que para algumas coisas que eu faço não dá para fazer tanta coisa. Não dá para tentar prospectar serviço de design porque eu não tenho mais Photoshop. Não dá para tentar prospectar serviço de social media, algo que eu fiz até meado do ano passado. Então, assim, as ferramentas se limitaram e as oportunidades se perderam, né? E o que eu estudo hoje, ninguém entende, cara. As pessoas ficam pinando, por que não tenta isso, por que não tenta aquilo? E, mano, qualquer empresa hoje de pequeno, médio porte precisa de um profissional de comunicação, precisa de um profissional que elabore projeto, precisa um profissional de experiência do cliente, experiência do usuário, que são coisas, e precisa de um profissional que faça pesquisa. Então, assim, eu posso estar em qualquer mercado hoje, posso estar em qualquer mercado, mas quando eu tento desenvolver isso, as pessoas parecem não entender, infelizmente. Então, baseado no cenário de hoje, é muito crítico, porque a galera não quer entender, a galera não quer abraçar, e eu não consigo chegar nas pessoas certas. Infelizmente, eu não nasci em berço de ouro, moro numa comunidade, digamos que eu sou um peixe fora d'água. Enquanto eu tô pensando para frente, tentando demonstrar que, pô, a gente tá caminhando pra um bagulho complicado e as pessoas estão discordando, e aí fala assim, você tá errado, você tá maluco, isso não vai acontecer não. A gente, eu também estudo um pouco de urbanismo, nessa questão da cidade,
Então, tenho visto alguns cenários meio complicados onde eu moro, na região onde eu moro, em diversos aspectos. Já falei sobre. O meu desejo, se eu tivesse condições financeiras hoje, era fazer uma pós de gestão pública, porque eu também é uma área que eu gosto bastante também. Sou ligado a essa questão de políticas públicas, políticas culturais. Ou seja, mano, eu tenho um perfil generalista que eu podia caminhar para qualquer lugar. Já estudei marketing gastronômico, mas eu nunca tive oportunidades, porque as pessoas não dão. As pessoas, infelizmente, não dão. As pessoas, elas querem opinar algo que eu não sou mais. Algo que eu não sou mais, fica insistindo em algo que eu não sou mais, por mais que eu tenha que falar, não dá mais, por causa disso, disso. Mas a pessoa, por que você tenta isso? Por que você não tenta aquilo? E eu falo, irmão, já expliquei, é isso. Aí, mas a pessoa segue. Aquela questão que eu já falei em outros vídeos, né? Da intuição, de Piaget e da teoria cognitiva do Foster. Então, você vê que tem essa questão. E outra questão que as pessoas não querem escutar. Então, as pessoas, elas querem dar opinião. E como eu já falei, cara, você está dando opinião para alguém que trabalha para alguém que quer trabalhar com pesquisa. Então, assim, uma pessoa, como é que você pode dar opinião baseada em achismo? Primeiro, se você não sabe se essa pessoa já tentou de fazer aquilo, ou se. Porque assim, são 3 anos de empregado. Você acha que eu estou esperando o emprego cair na minha mão? Pô, eu tô devendo Deus e o mundo. Eu tô pagando internet, tô pagando luz, baseado por causa de doações. Se não fosse as doações hoje, eu estaria morando na rua, eu estaria dentro de uma casa, sem internet, sem luz, sem água, sem nada. Então, assim, falaram pra mim, mas você tem uma moradia, você não sabe o que é uma pessoa, do que é estar na rua. Eu não tô na rua, mas eu tô quase isso. Eu tô no nível, como posso. Eu tô no nível grave de insegurança alimentar. Eu tô flertando ali com a fome. Eu não tenho o que comer no café da manhã. Eu tô comendo comida que faz mal à saúde. Que é salsicha, que é comida ultraprocessada. Não tenho como fazer feijão, não como feijão, não como certas coisas. Então, é a situação que eu tô vivendo hoje. Então, assim, as pessoas se chegam até nesse momento desse vídeo, não estão nem aí, um ou outro vai se sensibilizar, mas a maioria não se sensibiliza porque a sociedade, com essa sociedade do coach, do pensar positivo, não ande com pessoas que pensem negativo, elas estão nem aí. Então, assim, quanto mais você se afunda, mais elas vão te ignorar. Eu postei alguns textos essa semana e ninguém se importou, mano. Ninguém bem próximo mesmo se importou. A maioria ignora, cara. A maioria ignora. Acha que eu tô falando da boca pra fora. Acha que, não, eu tô ajudando. Vou ajudando em. Tá ajudando, mas ajudando até onde, mano? Porque, pô, ninguém vive de doação eternamente. Ninguém chega a perguntar, cara, o que tu precisa mesmo? O que eu posso te ajudar? Porra, vamos tentar fazer alguma coisa. Às vezes uma certa ajuda pode me levantar em 2, 3 meses e eu conseguir começar a caminhar, mas ninguém pergunta. É todo mundo falando, você não quer, é isso, é aquilo. É complicado. Então, assim, e baseado nesse cenário, cara, em um ano eu vou estar morando na rua. Não adianta. Não tem como sustentar essa casa. Não vai ter como sustentar a casa que eu moro hoje. Não tem. Porque eu vou morar na rua dentro de casa. Porque, de fato, porque eu não vou ter o que comer, eu não vou ter internet, não vou ter luz, não vou ter água. Vai ter um momento que a situação vai agravar e eu vou ter que ir pra rua de fato. E aí? Eu tô falando isso há um ano, há um ano e meio. E ninguém está se importando com essa situação. E falando a mesma coisa, vai procurar um psicólogo. Beleza, procurar um psicólogo, toda semana sessão, mas no dia seguinte eu não vou ter o que comer. Eu vou continuar procurando emprego e não vou passar, e não vou conseguir uma entrevista sequer. Vai procurar o CRAS, vai procurar isso. Aí beleza, não vou conseguir aí. Vai resolver? Vai procurar a igreja, vai resolver? Vou pra missa todo domingo, vou encontrar Deus, vou encontrar Jesus, mas na segunda-feira não vou ter o que comer. E aí? Me responde isso. Me responde essa questão. Me responde. Pô, é complicado. Eu vejo hoje que só existe 2 caminhos. Ou uma pessoa chega pra mim, irmão, toma um emprego pra você. Arrumei um emprego pra você. Pum, amanhã tu começa. Beleza. É um caminho. Ou assim, irmão,
Pô, tem um amigo meu que precisa de um cara da comunicação. Ele pode te pagar, ele não tem como te pagar muito, pode te pagar 50 por semana, mas pelo menos vai te ajudar. Pum, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. É alguém que me arruma emprego. É alguém que fala, irmão, eu conheço um amigo meu que tá precisando de alguém que faça social media, que mexa nas redes sociais dele, que elabore um projeto para ele melhorar, aumentar a sua clientela, aumentar o seu faturamento. Eu conheço um colega que precisa disso. É isso que eu preciso. Eu não preciso eu não preciso de psicólogo. Eu estudo pra caralho, eu não preciso de psicólogo. Só que o desemprego vai me levar numa depressão profunda. Por quê? O psicólogo vai resolver? Ele vai me dar um emprego? Ele vai me dar comida? Ele vai pagar minhas contas? Ele vai me ajudar a ver meu filho quando eu vejo há 10 anos? Ele vai? A igreja vai fazer isso? A igreja vai fazer isso? Jesus vai fazer isso? Deus vai fazer isso? O que eu preciso hoje é algo concreto. É algo concreto. Uma coisa que eu estou estudando no laboratório de roteiro. Cara, as pessoas têm que parar de dar ideias abstratas. Quer ajudar? Ajuda de forma concreta. Ó, conseguir um emprego para você. Mesmo que seja para dar, mesmo que seja para virar laje. Conseguir um emprego para você. Não é muito, mas pelo menos tem como você recomeçar. Pum, toma. Conseguir um amigo que precisa de um social media, de um cara que trabalha, de um cara que trabalha com experiência do cliente, do usuário. Toma. João Campos, na entrevista do Renato Azevedo, ele falou uma coisa que é verdade. Acho que nenhum governo tem. Com tudo que ele faz, tudo que ele faz, reunião, qualquer coisa, ele tem na sua equipe uma pessoa de comunicação e uma pessoa de experiência do usuário. E porque ele conseguiu 80%, foi reeleito com 80% na prefeitura de Recife. O Nicolas, quando ele foi vereador, quando ele foi candidato a vereador, a primeira coisa que ele fez foi montar uma agência de publicidade. Em 2 anos, ele se tornou o deputado mais eleito do Brasil. Então, assim, existem pessoas que têm visões. Eu tenho visão. Eu tenho visão. Eu só não tenho oportunidade. Eu só não tenho oportunidade, infelizmente. Infelizmente. Porque a minha visão, infelizmente, não vai funcionar porque eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho network. Eu não tenho amigos. Eu não tenho ninguém para me apoiar. Eu não moro numa cidade que tem gratuidade. Eu não moro em Maricá, por exemplo. Eu não moro. Então, assim, eu não tenho condições de participar de uma summit. De participar de um. Esqueci dessas palavras. De um de um coquetel, de uma reunião que eu possa de fato, ou de uma feira que eu possa de fato fazer network. Eu moro numa região que fazer network é quase impossível. Mês passado eu terminei um curso de empreendedor, eu elaborei uma ideia para criar uma feira, para criar uma feira de empreendedorismo. As pessoas logo de primeira já começaram a negar, porque é difícil, é isso, e não é difícil. E não é difícil. E não é difícil. Você chega no local, fala, ó, tô com uma ideia, eles vão abraçar, eles abraçam. A ideia dos parques aqui do Rio de Janeiro é abraçar qualquer tipo de ideia que traga mais público, que traga pessoas, que faça a comunidade abraçar, que faça a economia local girar. Só que, mano, as pessoas querem dificultar. Querem dificultar, infelizmente. Porque eu tenho a ideia. Eu tenho as ideias. Eu estudo para isso. Eu entendo o mercado. Eu não posso ter portfólio, eu não posso ter formação acadêmica mas eu estudo todo dia de forma autodidata. Case de sucesso, entrevista, eu leio jornal, revista de negócios de todos os lugares. Então, assim, eu procuro fazer, eu tô fazendo a minha parte. Só que eu sozinho não consigo fazer mais nada, porque eu não tenho apoio, não tenho condições, nem mental nem financeira, justamente por toda a situação que eu tô enfrentando isso, que eu tô alertando há 1 ano e meio, que é o básico, o básico. Eu só preciso do básico e as pessoas nunca sequer tentou fazer isso, só dão opiniões. Que vai me levar para onde? Pra rua daqui a 1 ano.